Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Abrir o Santo Livro em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse 1, versículo 3. E esta é a nossa terceira aula sobre o tema Apocalipse, a revelação de Deus. E vamos falar nessa noite sobre o Cristo glorificado, o Cristo em glória. Então confira, por favor, na tua Bíblia, as palavras da profecia. No versículo 3, o Senhor diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos dê o discernimento sobre a palavra, sobre aquilo que Ele revelou a João, para que João tornasse conhecido a sua igreja. Oremos ao Senhor agora. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, nós somos pessoas, Senhor, bem-aventuradas, porque nós estamos tendo o privilégio não apenas de ler, mas de ouvir as palavras da profecia. Estamos tendo o privilégio de ouvir a tua voz, de aprender a tua palavra, de guardar a tua palavra, de crer, de obedecer, de se submeter à tua verdade. E este é um privilégio que poucas pessoas no mundo têm tido, meu Deus. E nós estamos dentre essas poucas pessoas. A Igreja Evangélica Cristo é Vida tem o privilégio, meu Senhor, de tornar possível que o teu povo ouça as palavras da profecia, aquilo que é de suma importância para a tua igreja, aquilo que é de suma importância para a nossa vida espiritual. Então fala à tua igreja nessa noite, fala ao teu povo, fala aos teus pequeninos, aos teus eleitos, aos teus escolhidos. Dá-me, meu Deus, a capacidade de explanar a tua palavra, a capacidade de proclamar a tua verdade. Usa-me como instrumento do Senhor, como pastor que o Senhor mesmo constituiu sobre este rebanho, e ser glorificado, Santo Deus, através de tudo que for proclamado aqui nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Baixa um pouquinho o som para mim, está muito alto. Meus irmãos, amados de Deus, pedras que vivem, Igreja Santa e Gloriosa de Jesus Cristo, este é o terceiro culto que o pastor faz sobre o estudo do Apocalipse. Nós fizemos os 2 primeiros cultos. Eu falei aqui para a igreja, estamos fazendo uma explanação geral sobre o Apocalipse, e que a partir de hoje nós vamos entrar nas minúcias do Apocalipse, que nós vamos estudar minuciosamente, versículo por versículo, a palavra da profecia. Então, esta palavra, bem-aventurados, que João cita aqui no versículo 3, no texto grego original, ela é Makarios. Makarios significa felicidade física e espiritual. Quer dizer, quando você ouve as palavras deste livro, e quando você crê nessas verdades ouvidas, Deus está dizendo: você vai ser uma pessoa bem-aventurada, tanto fisicamente como espiritualmente. Olha a importância disto aqui. E eu fico cá me perguntando, eu fico cá pensando comigo mesmo, quantas pessoas, meus irmãos, têm sido impedidas de desfrutar desta bem-aventurança aqui, simplesmente porque a igreja resolveu desprezar este livro aqui. Quase não se ouve falar deste livro, quase não se ouve pregar sobre este livro, quase não se ouve se ensinar sobre este livro aqui. Então, ao longo desse estudo bíblico, nós vamos ler
cada um dos 404 versículos deste livro aqui. Você vai ouvir o pastor pregar e eu tenho absoluta certeza que você vai guardar as palavras da profecia. Você vai guardar as palavras da profecia. Então, eu já disse aqui nos cultos passados que esta mensagem do Apocalipse é uma mensagem específica para quem? Para a igreja. Uma mensagem específica para o povo de Deus. Não é uma mensagem para os ímpios. Não é uma mensagem para quem está lá fora morto em delitos e pecados. É uma mensagem para aqueles que o Senhor Deus já chamou. Aqueles que já receberam vida. Aqueles que já fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Então, veja por favor, no capítulo 2. João, vê se melhora um pouquinho para mim, o som está com eco, está muito ruim. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz aqui. Acompanha aí na tua Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Não é ouvidos de carne isso aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Você sabe que eu tenho o hábito de terminar as mensagens sempre dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Não é ouvidos de carne, não é esse ouvido aqui de orelha, porque esse aqui todo mundo tem. Todo ser humano tem. Deus está falando aqui de ouvidos espirituais. E esses ouvidos espirituais, só aqueles que Deus predestinou para a salvação têm. Só os predestinados têm. Só os eleitos de Deus, meus irmãos, têm a capacidade de ouvir e de guardar a palavra de Deus. E neste ponto aqui, de ouvir e de guardar, preste atenção, você não pode ser uma pessoa negligente. Não seja negligente nisso aqui. Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, o irmão na carne de Jesus, ele disse uma coisa importante aqui. Está aí bem próximo. Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago disse assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quer dizer que você não pode ser um ouvinte negligente. Porque quem está falando aqui, quando eu ocupo esse púlpito aqui, olha, é o pastor Carlos Magno que ocupa. A figura é minha, a silhueta é minha, o timbre de voz é meu. Mas na verdade quem está falando aqui, quem é? Aquilo que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo de Deus falando através de um homem. Não é o homem que está falando, é o Espírito de Deus falando ao teu espírito, falando à igreja. Amém? Olha, Tiago disse: não seja ouvinte negligente. Quer dizer que eu não posso ouvir e entrar por aqui e sair por acolá. Às vezes eu fico pasmado, irmãos, em ver como é que a igreja, como é que o povo de Deus, como é que os crentes de Jesus Cristo têm negligenciado aquilo que o Espírito diz à igreja. Você vê, pegaram este livro aqui, jogaram no fundo do baú, jogaram dentro de um arquivo morto. Não se ouve falar sobre esse livro aqui. Por isso que você vê aí, em 99% do povo de Deus, ninguém sabe nada sobre os símbolos de Apocalipse, ninguém compreende nada sobre os números citados aqui, sobre os eventos que estão narrados neste livro. Então, Deus falou coisas vitais para a igreja, coisas de suma importância para a igreja, mas a igreja não conhece isso aqui, porque não se prega sobre isso. Não é uma coisa impressionante? Não é algo que nos deixa verdadeiramente pasmo? É ou não é? Diga para mim. Infelizmente, digo eu. Olha, está dando muito eco. Vê se tira esse eco. Me atrapalha meu culto isso. Oh, Jesus querido e amado. Infelizmente, digo eu. Baixa o meu som, faz qualquer coisa no meu microfone. A teologia moderna, isto é uma verdade, é uma denúncia. Ela tem feito, meus irmãos, com que os teólogos não creiam nem na Bíblia. Você sabe disso? Essa teologia moderna, que hoje está aí estabelecida no mundo, tem criado verdadeiros incrédulos. Por quê? Porque se criou tanta coisa paralela à Bíblia, que as pessoas acabam crendo em tudo, menos naquilo que está aqui na Bíblia. Veja a igreja de Jesus Cristo.
A igreja hoje, meu irmão, olha, ela está toda permeada de humanismo, de filosofias, ela está toda permeada de doutrinas de homens, o misticismo está estabelecido dentro da igreja, as coisas do paganismo estão aí inseridas dentro da igreja. Esse movimento novo aí, do G12, né, chega ao ponto de dizer que a pessoa tem que regredir até o ventre materno e começar a pedir perdão. Olha quanta bobagem está dentro da igreja. Quanta idiotice tem se ensinado à igreja. Então, as pessoas aí fora, elas estão apegadas a tanta coisa ruim, a tanto lixo, que elas simplesmente se esquecem das palavras que podem produzir realmente bênção na vida delas, que é essa palavra de vida aqui. Então, a revelação do Apocalipse, ela traz bênção para a tua vida. Diga para o teu irmão aí, a revelação do Apocalipse traz bênção para a tua vida, meu irmão. Diga, traz bênção para a tua vida. E foi exatamente por isto que Deus concedeu a João essa magnífica revelação. Porque ela traz bênção para a igreja, ela traz bênção para os filhos de Deus. Então, nós vamos iniciar nessa noite o nosso estudo propriamente dito. Eu quero dizer para você, tenha calma, não se apresse. Nós vamos fazer um estudo com calma, com tranquilidade. Nós vamos fazer a exegese, nós vamos fazer a hermenêutica de cada texto que o pastor utilizado aqui, para que você possa compreender de uma maneira clara, de uma maneira profunda, de uma maneira absoluta, a verdade sagrada. Amém? Então não pode ter pressa, não pode ser precipitado. Tem que ir devagar, sabe? Você tem que compreender a interpretação e a explicação do livro. Você tem que compreender isso. Pastor, qual é o benefício que isso vai trazer para a minha vida? Bom, em primeiro lugar, bem-aventurança. Eu disse aqui ainda há pouco, né? Bem-aventurança física e espiritual. Segundo lugar, isso vai dar a você a certeza de que você está no caminho certo. Não vai trazer dúvida para você. Então, vamos começar isto. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esta palavra Apocalipse, eu já expliquei aqui à igreja no início, ela significa desvendar, colocar a descoberto aquilo que estava oculto. Ela significa revelar aquilo que estava oculto. É o sentido da palavra Apocalipse. Agora, quem é o autor do Apocalipse? O autor é Jesus Cristo. Toda a revelação do livro do Apocalipse, ela tem origem, né, na pessoa de Jesus Cristo. Você vai ver isso aqui na Bíblia. Então, aqui neste livro de Apocalipse, fala das coisas que vão acontecer antes da segunda vinda, imediatamente após a segunda vinda. Tudo está aqui nesse livro. Agora, aqui diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Ora, se não existe uma trindade celestial, se a verdade da Bíblia, como esta igreja aqui tem proclamado, é de que há um só Deus que se manifestou ao mundo de três formas diferentes, como Pai na criação, como Filho na redenção, como Espírito Santo nos últimos dias, como é que nós entendemos isso aqui? Como é que nós vamos compreender isso aqui? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Quem é Jesus Cristo? Deus. Ele é o Pai, ele é o Filho. O nome do Pai é Jesus, o nome do Pai foi posto no Filho, naquele ente santo que foi gerado no ventre da Virgem Maria. Tá vendo? Então, o mesmo nome do Pai foi posto no Filho. O nome de Deus é Jesus. Deus, ele só pode se manifestar ao mundo através do Filho, que é a carne, que é o corpo que foi gerado. O Filho, na realidade, representa um véu. Por isso que o corpo de Jesus, ele foi ressuscitado dentre os mortos, e ele subiu aos céus glorificado. Porque Deus só pode se manifestar ao mundo, Deus só pode se manifestar ao seu povo através desse corpo aqui. Então o sentido é que Deus, que é Espírito, deu ao Filho, que é a carne, né,
Deus falou através do Filho, Deus falou através da carne, as coisas que Ele, Deus, queria mostrar aos seus servos, queria mostrar à igreja. Esse é o sentido aqui. Amém? Pastor, mostrar aos seus servos o quê? O que Deus queria mostrar aqui? As coisas que já haviam acontecido, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que ainda iriam acontecer lá na frente. Então veja, o autor do livro é Jesus, e o conteúdo deste livro aqui é mostrar aos seus servos, mostrar ao seu povo, mostrar aos seus filhos as coisas que em breve iriam acontecer depois daquelas que estavam acontecendo naquele momento. E quando ele diz aqui, em breve deve acontecer, em breve devem acontecer, Deus está afirmando. Isto aqui significa que tudo aquilo que está escrito nesse livro vão se cumprir na sua plenitude. Não há sombra de dúvida aqui. Diga, vão se cumprir na sua plenitude. Diga, vão se cumprir na sua plenitude. Sabe, isso aqui é certeza absoluta de Deus. Então ele diz, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. O que significa essa expressão notificou? O que é notificar? Notificar significa mostrar alguma coisa a alguém, através de algum sinal, através de alguma coisa. Às vezes diz assim, o oficial de justiça notificou fulano. Como é que o oficial de justiça notificou fulano? O que ele traz na mão? Ele traz um documento, né? Um documento com alguma coisa escrita, então ele faz o quê? A notificação. Então Deus, para notificar a João, para que João pudesse notificar aos seus servos, como diz aqui, Deus mostrou símbolos, Deus mostrou figuras, Deus mostrou eventos, Deus mostrou a João números. Esses são os sinais da notificação de Deus. Tudo que está aqui, ó. Agora aqui diz que ele fez isso através do seu anjo. Nós já vimos aqui na igreja, irmãos, que desde o princípio da criação, Deus trabalha com seus anjos. Os anjos sempre estiveram tremendamente ativos na obra de Deus. Desde o livro de Gênesis e até este livro aqui de Apocalipse, você vê os anjos de Deus trabalhando ativamente na obra de Deus, na obra do Senhor. Isso é uma coisa que nós já vimos muito aqui na igreja. Nós já vimos anjos falando com Moisés, nós já vimos anjos falando com o nosso pai Abraão, anjos fechando a boca dos leões para que eles não causassem nenhum dano a Daniel. Então, o ministério angelical sempre esteve muito ativo na obra de Deus. E nós cremos nisto, não cremos? Nós da Cristo é Vida, meus irmãos, nós acreditamos piamente no ministério angelical. Há anjos acampados em nosso redor, há anjos que ministram em favor da nossa vida. Nós cremos nisso aqui. Em Hebreus, para você não ter dúvidas, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Veja o que diz aqui. Não são todos eles espírito ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna? Quer dizer que os anjos são o quê? Espírito ministradores. Eles ministram em favor da minha vida, eles ministram em favor da tua vida. Então, Deus sempre faz a sua obra, desde a eternidade, com o ministério angelical. Sempre, 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 sempre. Então Deus, através de um anjo, notificou esta revelação do Apocalipse ao seu servo João. João era um servo de Deus. Este João aqui era um homem íntegro, era um homem fiel à palavra, era um homem que dava um bom testemunho do Senhor Jesus Cristo, sabe? Ele se submetia à palavra, por isso que a Bíblia chama de servo. Servo é aquele que se submete, servo é aquele que se rende à vontade soberana de Deus. Servo não vive faltando cultos. Servos não é uma pessoa que não consegue perdoar. Servo não vive metido em fofocas. Servo não engana. Servo de Deus não mente. Servo de Deus não sonega dízimo. Servo não é avarento nas ofertas. A palavra servo é uma pessoa que está completamente submetida a Deus, uma pessoa fiel. Amém?
Será que você pode ser chamado de servo de Deus? Será que você tem todas essas virtudes que tem que estar presente na vida de um servo? É uma coisa para nós começarmos a pensar. Volta lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Versículo 2. Apocalipse 1, 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Olha, João foi fiel à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. Tudo que o anjo de Deus lhe falava, tudo que o anjo de Deus lhe mostrava, João escrevia. Ele escrevia nos mínimos detalhes, quer dizer, uma fidelidade a toda prova. Aqui não tem nada oculto. Os mínimos detalhes, ele escrevia, para passar com toda a fidelidade para a igreja. Amém? Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha, todo o livro de Apocalipse é profético. Isto aqui é uma profecia de Deus. O povo de Deus normalmente não sabe para que serve uma profecia. Nós temos irmãos aqui no nosso ministério, nós temos irmãos que congregam conosco hoje, irmãos que vieram de outras igrejas, de outras denominações, onde a profecia era usada para casar pessoas. Mas não é verdade, irmão Oliveira? Ajeita o som para mim aí, João. Eu estou falando a 10 metros do microfone, eu não gosto de falar assim. Tira o eco, baixa o volume, faz qualquer coisa, pelo amor de Deus. Ah, que som para implicar comigo, né? Mas o irmão Oliveira achou engraçado, mas é verdade ou não é? Gente que veio de lugares chamado igreja, onde profecia era usada para casar pessoas. Eis que o Senhor está mostrando que a irmã aqui vai casar com um varão que vem à igreja esta noite de camisa vermelha. Aí a irmã fica, vai, cadê o varão de camisa vermelha? Aí olha ali, seu Arnaldo. Não, é casado, não é ele. Profecia furou, não é seu Arnaldo, não, seu Arnaldo é casado, não pode ser assim. Eis que o Senhor diz que o irmão vai casar com a varoa de vestido cor-de-rosa. Aí o gente fica lá todo assustado, todo agitado, querendo encontrar uma varoa de vestido cor-de-rosa. Irmãos, isso não tem nada a ver com profecia. Isso tem a ver com fofoca. Isso tem a ver com mexerico. Isso tem a ver com profetada, como se diz aí fora. Nada a ver com isso aqui, ó. Profecia de Deus. Quando a Bíblia fala de profecia, profecia serve para quê? Para encorajar, serve para consolar, serve para admoestar, serve para exortar. É para isso que serve a profecia de Deus. Amém, meu irmão? É ou não é? Serve para isto aqui. Então, aquilo que você vai ver no livro do Apocalipse não vai provocar medo em você. Tem gente que tem medo desse livro aqui. Pelo contrário, o que você vai ver, o que você vai ouvir, o que você vai aprender ao longo desses cultos de estudos, vai servir para quê? Para te encorajar, vai servir para te consolar, vai servir para te animar, vai servir para dar segurança à tua vida espiritual. Porque é uma profecia. Então ele diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja, guardam, creem, eles retêm a palavra. Agora, se você imaginar que 99% do povo de Deus não conhece o livro do Apocalipse, nunca leram, nunca ouviram, nunca puderam guardar as palavras da profecia. Se uma pessoa nunca leu, se uma pessoa nunca ouviu, se uma pessoa nunca foi ensinada acerca disso aqui, ela não pode crer e nem tampouco guardar as coisas que estão escritas no livro. É absolutamente impossível. Você concorda com o pastor? Pelo contrário, irmãos, o povo de Deus foi ensinado a ver esse livro aqui como um livro amedrontador. Um livro que traz pavor ao povo de Deus.
Os pastores às vezes assim, irmãos, cuidado, porque quando vier o dragão vermelho, irmão, cuidado, porque quando vier o cavalo preto, porque quando vier isso, quando vier aquilo, coisas que estão aí. E aí fica todo mundo amedrontado, fica todo mundo com medo. Tem gente que diz, não, irmão, eu nem leio o Apocalipse, porque só quando eu leio aquelas coisas, e o dragão botando fogo, e o cavalo amarelo, e o cavalo preto, e as pestes, e a chuva de pedra, e gente morrendo, olha, eu fico tremendo, eu fico desesperado, eu não quero nem ler. Se eu pudesse, eu tirava da minha Bíblia. Criou-se um verdadeiro pavor na mente do povo de Deus com esse livro aqui. Só que isto aqui é a palavra profética de Deus para a tua vida, meu irmão. É a palavra profética de Deus para a tua vida. É isto aqui que vai produzir bem-estar espiritual na tua vida. É esta palavra aqui. Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, confira por favor aí. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pedro diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quer dizer que a palavra de Deus vive e ela é o quê? Permanente. A palavra de Deus. Aquilo que Buda diz não é permanente. Aquilo que Confúcio diz não é permanente. Aquilo que as testemunhas de Jeová dizem aí neste mundo não é permanente. Agora, a palavra de Deus que está aqui é permanente. Ela tem que se cumprir. A palavra do nosso Deus não volta vazia. Olha, pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do nosso Deus não passará. Olha, meu irmão, guarda esta palavra de Deus, meu irmão. Guarda esta palavra de Deus, porque ela não volta vazia. Essa palavra de Deus, ela é permanente. Diga para esse irmão aí, diga, é permanente, meu irmão. Diga, a palavra de Deus é permanente. Diga, é permanente, a palavra do nosso Deus é permanente. Aleluia. Olha, na minha vida, esta palavra fez uma grande revolução. Na minha vida aqui, você sabe, eu era católico, meu irmão. Católico de carteirinha, idólatra, adorador de imagem, devoto de São Judas Tadeu, devoto de São Jorge. Eu era coroinha, eu acendia vela para santo. Depois me meti aí com essa coisa de corrente, de rosa, de copo com água na frente do rádio, de saquinho de sal, de vidrinho disso, de vidrinho daquilo. Olha, mas esta palavra, quando eu estava com a minha vida toda atribulada, quando eu estava nesse mundo, como diz aí lá fora na gíria, mais perdido do que cego em tiroteio, essa palavra fez uma grande revolução na minha vida espiritual. Quando esta palavra, que vive e é permanente, como ele diz aqui, chegou à minha vida há 7 anos atrás, mudou tudo, meu irmão, mudou da água para o vinho. Uma mudança radical esta palavra operou na minha vida. E na tua vida, operou também? Então diga graças a Deus. Volte lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quer dizer que aqui no finalzinho do versículo ele diz, pois o tempo está próximo. Que tempo é esse, hein? Que João está dizendo, pois o tempo está próximo. O tempo que o Deus Todo-Poderoso, irmão, Ele vai intervir na história da humanidade, e Deus vai estabelecer no novo céu, numa nova terra, um reino de paz e justiça. Esse é o tempo que está próximo. É a volta ao começo, é a volta ao paraíso de Deus. Está próximo o tempo. Os ímpios serão exterminados, demônios exterminados, o falso profeta exterminado, Satanás exterminado, a besta exterminado. Deus extermina tudo, Deus acaba com esse mundo, Ele faz novos céus, Ele faz nova terra, e nós, os que fomos predestinados para a salvação, estaremos reinando para sempre com Deus, num reino de paz e justiça eterna. Diga graças a Deus. Agora, vamos ver a saudação do livro. Versículo 4. Diz assim: João,
às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Você está lembrado do que eu já disse aqui nos cultos passados? Que essas 7 igrejas da Ásia, elas representam o quê? A totalidade das igrejas. O número 7 é o número da perfeição de Deus, da plenitude de Deus. Então, quando fala as 7 igrejas, está se referindo à igreja de Jesus em qualquer lugar, em qualquer era, até o dia da sua vinda. Então, este é o objetivo desse livro aqui. Mas ele também mostra aqui como deve ser a saudação entre o povo de Deus nesta nova aliança. Graça e paz. Saúde o teu irmão aí, diga graça e paz, meu irmão. Diga graça e paz. A saudação do povo de Deus não é a paz do Senhor, não é também Deus te abençoe. A saudação do povo de Deus a partir da nova aliança é graça e paz. Foi isso que Paulo ensinou, foi isso que João está ensinando aqui, sabe? Já temos a paz, meu irmão. Toda a paz de Deus já está na nossa vida. Não tem que estar dando paz a ninguém, não. É graça e paz. Diga graça e paz. Mas ele diz aqui: da parte daquele que é, que era e que há de vir. Olha, está falando de quem? De Jesus. Está falando de Jesus. Paulo diz o mesmo em Hebreus. Veja, por favor, em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, versículo 8. Olha como o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Ele diz: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. E o será para sempre. Está falando a mesma coisa. Volta lá em Apocalipse 1:4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Eu acabei de falar ainda há pouco que este número 7 aqui é o número da perfeição de Deus. Quando Deus está se referindo aos 7 espíritos, Ele está se referindo ao Espírito da perfeição de Deus, com todos os seus atributos. O Espírito Santo é o Espírito perfeito. E esse Espírito perfeito de Deus tem atributos, é o que ele está dizendo aqui. Pastor, mas como é que a gente pode compreender isto aqui de uma maneira mais bíblica, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais objetiva? Porque dá uma sensação que Deus tem 7 espíritos e Deus só tem um espírito. Vamos ver onde está a revelação disto aqui. Livro do profeta Isaías. Agora vem a revelação de Deus. Isaías capítulo 11. Confira na tua Bíblia, por favor. Versículo 2. Ele diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quer dizer, o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. Espírito de entendimento, 3. Espírito de conselho, 4. Espírito de fortaleza, 6. Espírito de conhecimento, 5. Fortaleza, 5. De conhecimento, 6. Espírito de temor ao Senhor, 7. Quer dizer, são os 7 atributos do Espírito perfeito de Deus. As 7 manifestações do Espírito Santo. É isso que ele está se referindo ali. Sabe, se interpretar literalmente, vai imaginar que Deus tem 7 espíritos, que tinham 7 espíritos diante do trono. Está falando das 7 manifestações do Espírito Santo. Está falando dos 7 atributos que fazem parte desse Espírito perfeito de Deus. Volte lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Então ele diz, no final do versículo ele diz: da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Quer dizer que João está dizendo
que essas 7 manifestações estavam onde? Diante do trono. O que é que essas 7 manifestações do Espírito Santo faziam diante do trono do Altíssimo? O que estava mostrando isso? Estavam mostrando o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre a terra. O Espírito de Deus, na sua perfeição, vai saber executar juízo sobre tudo e sobre todos neste mundo. Isso aí você não pode ter nenhuma dúvida. No versículo 5, João diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Você vê, aqui estão 3 exaltações à pessoa de Jesus. Você vê, como profeta, Jesus foi a fiel testemunha. Isso aqui está se referindo ao ministério terreno de Jesus Cristo. É isso que ele está falando aqui no livro de João. Vou te mostrar rapidamente. Livro de João, capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz aqui. Jesus diz assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Está vendo? Eu dou testemunho, eu profetizo a respeito de vocês, que as obras de vocês são más. Então ele foi a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar e a receber um corpo glorificado. Um dia todos nós vamos receber, mas o primeiro a receber um corpo glorificado, quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Mas João também diz aqui que ele é o soberano dos reis da terra. Olha, todos os reis que esse mundo já teve são nada diante de Jesus Cristo. Absolutamente nada. Por mais poder que esses reis tenham, por mais poder que esses reis tenham tido, olha, se juntar todos eles, é nada diante do nosso Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 89, versículo 4, diz assim: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Olha, o nosso Deus tem um trono. O nosso Deus governa as nações. O nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, irmão, não é uma estátua que fica pendurada na parede. Não é uma estátua que as pessoas carregam aqui, sabe, no pescoço, feita de ouro, feita de prata, feita de ferro. Não é um saquinho de sal, não é um galho de arruda. O nosso Deus não é uma vela acesa, não é um copo com água na frente de um rádio. O nosso Deus não são essas coisas que o paganismo introduziu dentro da igreja. O nosso Deus, ele é o soberano dos reis da terra, meu irmão. Diga, ele é o soberano dos reis da terra. Aleluia, glórias a Deus. Volta lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Aleluia. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você vê, olha, nesta segunda parte aqui do versículo, a obra de Jesus Cristo é reconhecida. Você sabe qual é a grande obra desse Deus soberano aqui? A grande obra dele é o amor. Esta é a grande obra. O nosso Deus, irmãos, não é esse Deus déspota que as igrejas têm anunciado. Um Deus que um dia te salva, no outro dia já pode jogar dentro do inferno. Um dia escreve o teu nome no livro da vida, no outro dia ele já fica nervoso porque a mulher cortou 2 dedos da franja, porque foi numa praia, porque o filho assistiu uma televisão e ele já fica neurótico e diz: vou apagar o teu nome do livro da vida. Não, isso não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que ele nos ama.
Se nós cometemos alguma falha, se você pratica algum erro, se você pratica algum pecado, olha, Deus te disciplina, Deus te corrige, Deus te açoita, mas Deus continua te amando, sabe? Olha, de uma maneira tremenda. Não deixa nunca de amar você. Diga graças a Deus por isso. O povo de Deus aí tem medo de Deus. Passaram uma imagem para o povo de Deus de um Deus mau, um Deus perverso, um Deus irado, um Deus nervoso, sabe? Que por qualquer motivo lança um filho dele no inferno, deixa os demônios tomarem conta. Não, não é o Deus da Bíblia. Por isso que ele diz aqui: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você vê que ele tem uma obra presente, ele nos ama. Diga para o irmão aí: ele nos ama, meu irmão. É hoje, é aqui, é agora. Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Agora está falando do passado, né? Deus tem uma obra presente, ele nos ama, mas ele também tem uma obra feita no passado. Vamos ver o que ele fez no passado. Livro do profeta Isaías. Quando o som da igreja está ruim, eu fico profundamente chateado. Me dá sede, a garganta seca. Dá vontade de plantar bananeira. Mas não pode plantar bananeira, pastor, eu sei disso. Só dá vontade. Eu não gosto do... O som tá bom para vocês aí, não tá? Tá ótimo, não tá? Eu sei que para a igreja tá ótimo, eu já percebi que está. É para mim aqui em cima do altar. Sabe, um eco entrando nos meus ouvidos aqui, ferindo meus tímpanos, que eu fico com medo de eu ficar surdo. Mais do que eu já sou. Isaías 53, versículo 5. Olha a obra que o Senhor fez no passado. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, quando é que Jesus fez isso aqui? Ele fez isso aqui há 2000 anos atrás. Isso aqui foi a obra que ele fez no passado. Isso aqui foi a obra que ele fez lá na cruz do Calvário. Em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, versículo 24 em diante. Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isto aqui é a obra de amor que Jesus fez no passado. Isto aqui passou a se materializar na nossa vida a partir do momento que ele nos chamou. A partir do momento que ele passou, que ele nos deu vida outra vez, tudo isso aqui se materializou. Passou a existir de uma forma concreta em cada um de nós. Amém? Volta lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse 1:6. João agora diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, ele nos constituiu reino. Quando diz nos constituiu reino, ele está se referindo à igreja coletivamente. Coletivamente nós formamos o quê? Um reino. A igreja é um reino. Igreja não é tribo não, viu meu irmão? Para ficar se degladiando aí uma com as outras, e briga daqui, e briga... Não, igreja é reino. Essa coisa de briga é coisa de tribo, não é coisa de reino. Tá? Mas... aqui em Apocalipse 1:6 também diz que ele nos constituiu o quê? Sacerdotes. Isto aqui ele fez individualmente. Cada um de nós individualmente é um sacerdote do Deus Altíssimo.
O que um sacerdote faz, pastor? Um sacerdote ministra, um sacerdote louva, um sacerdote adora, um sacerdote serve. Pedro também falou sobre isto, sabia? Olha, veja só, em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Diga com os teus lábios: eu sou sacerdócio santo. Hoje não há mais levitas. Levitas era no passado, levitas era na lei, levitas era no tempo de Moisés. Agora a Bíblia diz que nós somos sacerdote. Sacerdote está aqui escrito. Qual é a nossa função, pastor? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A tua função como sacerdote de Deus não é ficar falando mal do irmão do lado, não é ficar olhando a roupa que o outro está vestido, não é ficar falando mal do pastor da igreja, não é criando divisões dentro da igreja, não é semeando discórdia. Não. A tua função é essa aqui, ó. Está aqui a tua função. Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Todo cristão é um sacerdote santo. Deus não te trouxe à igreja, Deus não te tirou das trevas, Deus não te deu ouvido outra vez para você ficar criticando o irmão do lado, para você ficar falando mal da irmã, para você ficar censurando a atitude do outro, para você ficar lançando críticas contra o anjo da igreja, o pastor. Deus não te trouxe de lá para você ser um semeador de intrigas, porque tem gente que não faz outra coisa dentro da igreja. E quando eu falo a igreja, não me refiro a esta igreja. Eu me refiro à igreja como corpo místico de Cristo em toda a face da terra. A tua chamada, irmão, foi para ser sacerdote santo. Foi para você apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Versículo 9. Vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do pastor. Não, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que cada um de nós tem que fazer? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes, falar coisas positivas, falar coisas boas, falar coisas verdadeiras, falar coisas que tragam edificação para quem ouve. Não é ficar falando fofoca. Tem gente que só vive falando fofoca, só serve para ficar falando da vida de um, da vida de outro. Por isso que eu não aceito como pastor que alguém me convide: pastor, dá para o senhor ir lá em casa para almoçar com a gente, tomar um cafezinho, dá para o senhor ir lá fazer um lanche, vamos lá provar, pastor, um pavê que eu fiz lá de não sei de que, de maracujá, de abacaxi. Olha, e depois a gente come um pouquinho de pavê, aí começa a língua a ficar solta, a falar da vida de um. Não, eu não aceito isto. Mas não aceito mesmo de maneira nenhuma. Eu vou dizer para você, eu nunca recebi um telefonema em 20 anos de ministério. Nunca recebi um telefonema de ninguém, de nenhum irmão, de nenhum pastor, para falar da vida de outra pessoa. Nunca. Porque as pessoas sabem que se telefonarem para mim, para falar da vida de um, falar da vida de outro, eu corto na mesma hora. Eu dou um fora que a pessoa perde o rumo de casa. Se quiser ligar para mim, para falar das coisas da Bíblia, falar das coisas espirituais, olha, eu fico 10 horas com você no telefone. Agora, se ligar para mim, porque o irmão falou isso, porque o irmão disse aquilo, olha, eu corto na mesma hora. Não quero saber de fofoca. Não quero, mas não quero mesmo. Eu vejo o povo de Deus aí, irmão, só proclamando coisas más, só proclamando coisas perversas. Isso não é obra de Deus, isso é obra do diabo. A obra de Deus é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fugiu disto, não é obra de Deus, é obra do diabo, é obra do outro. E eu não estou aqui para fazer obra de diabo algum. Volte lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Ele diz: e nos constituiu reino,
sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha, a Jesus, o Deus que me constituiu sacerdote, o Deus que me constituiu reino. Olha, a Ele a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E Ele diz, amém. O que significa amém? Assim seja. Amém significa que estamos de acordo, é isso mesmo, é a verdade, é isso aqui que significa amém. Versículo 7, continuando. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Olha só que coisa interessante isso aqui. Na primeira vinda, quase ninguém viu Jesus. Você sabe disso aqui, né? Só José, Maria, aqueles 3 magos, e tudo ali escondidinho em Belém numa manjedoura, né? Tá lá no cantinho da manjedoura, só essas pessoas vindo. Mas ele está dizendo aqui que na segunda vinda, todo olho o verá, tanto os filhos de Deus quanto os filhos do diabo. Olha, Deus vai ressuscitar todo mundo, meu irmão, e todo mundo terá que ver a segunda vinda de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Depois ele diz assim: e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quem são essas tribos aqui? Eu acabei de dizer aqui que nós não somos tribo, né? Nós somos reino. Quem são essas tribos, pastor? São os povos ímpios. Todos os ímpios deste mundo, neste momento glorioso da segunda vinda de Jesus, eles vão começar a se lamentar por causa do terrível julgamento que o Senhor vai fazer cair sobre a vida deles. Este é o sentido disso aqui. Onde é que está a revelação disto? Outra vez Isaías. Vamos lá ao livro do profeta, Velho Testamento, Isaías capítulo 2. Aqui tem revelação de Deus. Isaías capítulo 2, versículo 9. Olha aqui, versículo 19, perdão. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Aqueles que são da perdição, aqueles que são da descendência da serpente, da descendência de Caim, eles vão se lamentar, eles vão se horrorizar, eles vão se meter nas cavernas, nos buracos da terra, ele diz. E nós que somos da salvação, pastor, nós vamos nos regozijar, nós vamos nos alegrar, meu irmão, nós vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Olha que diferença aqui. Amém? As tribos vão se lamentar, agora o reino vai se regozijar, vai se alegrar, vai subir, sabe, ao encontro do Senhor dos ares. Aleluia. Volta lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Olha, mais uma vez Deus está dizendo aqui, certamente, amém. Ou seja, Deus está dizendo, olha, certamente isto aqui vai acontecer. Os filhos do diabo vão se lamentar, vão se esconder nas cavernas, vão se esconder nos buracos da terra, mas os meus filhos vão se regozijar com a minha vinda, vão se alegrar com a minha vinda, amém? Versículo 8. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus está dizendo aqui que Ele é o princípio e o fim. Quer dizer, aquele que transcende tudo. Olha, Deus transcende o câncer, Deus transcende uma leucemia, Deus transcende uma crise existencial, uma depressão, uma síndrome do pânico, Deus transcende, sabe, o vírus da AIDS, Deus transcende todas as coisas, meu irmão. Deus é Deus. Diga, Ele é o Todo-Poderoso. Diga, o Todo-Poderoso. Ele transcende tudo. Veja, aquele que é, que era e que há de vir.
Aí ele diz: o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. No texto grego original, esta palavra aqui, Todo-Poderoso, é Pantocrato. Ele é o Pantocrato, quer dizer, aquele que tem nas mãos todas as coisas, aquele que detém o controle absoluto. Olha, nada pode falhar, nada nem ninguém desse mundo pode resistir ao poder desse Deus da Bíblia aqui. Deus tem a tua vida nas mãos dele, meu irmão. A tua vida está nas mãos de Deus. Ele tem a tua família nas mãos dele. Ele tem o teu destino, desde o dia que ele te gerou até o último dia da tua existência, está na mão dele. Foi ele que te predestinou em amor. Diga graças a Deus. É esse Deus Todo-Poderoso aqui, que sabe quando ele tem que responder. É esse Deus aqui que conhece os teus pensamentos. É ele que acompanha o teu deitar, o teu levantar. O salmista diz: não adianta nem se esconder no fundo dos oceanos, porque lá tu estás também. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que ele é o Todo-Poderoso. Então, quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós guardamos, quando nós cremos nessas verdades aqui, a Bíblia diz: nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados. Ele nos constituiu reino, ele nos constituiu sacerdote, ele nos colocou como igreja, como sacerdote, ele nos deu uma missão de proclamar ao mundo as suas virtudes. Ele é o Todo-Poderoso, que ele tem o controle de tudo, que ele é o soberano, que não há outro Deus, que na cruz do Calvário ele nos deu eterna redenção, que ele destruiu o diabo, que ele colocou os demônios em algemas eternas, que ele pagou o preço do nosso resgate, que ele nos ressuscitou dentre os mortos, que ele foi morto numa cruz, sepultaram-no, ele ressuscitou dentre os mortos, ele subiu aos céus e ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para reinar para sempre com ele no novo céu e numa nova terra. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Diga glórias a Deus. Diga: ele vai voltar. Diga: ele me constituiu reino, sacerdote. Eu tenho a missão de proclamar ao mundo as suas virtudes. Eu tenho a missão de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. O mistério esteve oculto.